sou a Marina, eu tenho 34 anos, experimentei de tudo, tive oportunidades para me experimentar e viver várias situações diferentes, e eu estava vivendo a minha vida numa boa até então, até os 31 anos, e foi aí que eu vivi uma experiência muito diferente. De uns anos para cá tudo mudou de alguma forma. E eu quero ler um poema para poder continuar contando minha história para vocês a partir de então. Não se acostume com a vida, para Marina. E das águas calmas de um lago denso e profundo, por onde eu só rodeara as margens até então, apenas observando a superfície, surgiram feras em serpentina e destruíram as rosas do meu jardim. Mas essas feras não contavam que do mesmo elemento eu era feita, forjada em vida, em ar e em gana, de amar, sorrir e jamais desistir. E assim replantei as flores em desenho novo, e de novas cores e perfumes. Renasci das águas de mim mesma. Esse poema, ele é bem especial, ele foi escrito para mim numa performance que eu participei, um evento chamado Repensando a Loucura, no começo desse ano. E a performance consistia nos atores ali, você chega, fala uma palavra, um sentimento, uma frase, e eles escrevem um poema para você. E aí eu cheguei e disse para ela, não se acostume com a vida, para essa atriz. E ela ficou um pouco mexida com aquilo, quis entender um pouco mais do contexto, eu expliquei um pouquinho. E aí surgiu esse poema lindo, que diz muito sobre mim, é bem significativo. Esse começo, né? E das águas calmas de um lago denso e profundo, por onde eu rodear apenas observando a superfície. Essa era eu até alguns anos atrás, até 2015, quando eu fui diagnosticada com câncer de mama. E eu não tenho nenhum precedente na família, sou uma pessoa ativa, sempre dancei, sou vegetariana, não fumo, não bebo, não tinha nada que indicasse que isso poderia acontecer. E aconteceu. Em dezembro de 2015 eu fui diagnosticada e a partir de então minha vida mudou radicalmente, porque é uma situação muito complexa, uma doença grave, e no dia seguinte você já tem que correr atrás, então você entra num estado de angústia, de preocupação e insegurança muito grande. E eu vivi isso, né, naquele momento, eu e minha família toda, e foi bem delicado, mas assim, por sorte eu consegui um tratamento de qualidade, dei início a todo aquele processo, né, aquele combo de acontecimentos. Eu fiz uma mastectomia total na mama direita, menos de um mês depois eu já estava sendo operada, fiz uma reconstrução mamária bem complicada, que usou uma musculatura das costas transferida para frente, um retalho de pele, enxerto de gordura, enfim. Foi assim, algo muito intenso e complicado, porque a sua imagem corporal fica completamente modificada, e depois disso já veio a quimioterapia e radioterapia, e hoje eu faço hormonioterapia e tenho que fazer acompanhamento por vários anos, embora tudo indique que está tudo bem. Ou seja, é sempre delicado, né? Cada câncer é uma doença diferente, mas seja mais grave ou descoberto no início, é muito complicado essa fase inicial. E não foi diferente, mas apesar de tudo, eu sinto que eu lidei muito bem com essa situação, eu acho que eu me saí bem. E eu comecei a observar isso com base no que as próprias pessoas iam relatando. Você está tão bem, nossa, você contou pra gente que você tinha um câncer, como se você estivesse contando que estava com uma gripe. E isso tudo foi despertando muitas reflexões. Eu fiquei pensando, nossa, como é que conta que tem câncer, né? Então, será que eu tinha que estar chorando, sofrendo? Eu me sentia bem, eu me sentia estável, né? Eu pensei, nossa, o que está me favorecendo? Comecei eu mesma a me investigar, estudar, ler, conversar com pessoas, e aí eu fui percebendo que o câncer é uma doença muito estigmatizada, e o paciente também, é uma doença muito mistificada, né? É muito mais simples, digamos, você ser diagnosticado com outras doenças que às vezes são até mais graves, né? Como diabetes, ou uma doença cardíaca. O câncer, em muitos casos, ele tem cura, mas é mais tranquilo você receber um outro diagnóstico, porque o câncer, eu percebi, com essa vivência, que ele vem carregado de muitos estigmas. É uma doença muito complexa nesse sentido, talvez porque não é uma doença desencadeada por um fator externo, um vírus, uma bactéria,
um trauma, é uma doença que emerge em algumas pessoas, né? Todos nós produzimos células defeituosas, mas a gente até hoje, embora as pesquisas avancem, a gente não sabe porque em algumas pessoas isso se configura num tumor e em outras não. Até acredito que por conta disso é uma doença misteriosa e acaba que muitas pessoas atribuem, né, o desencadeamento dessa doença a fatores um pouco sobrenaturais até, né? Algumas pessoas, e isso eu percebi quando eu fui diagnosticada, as pessoas querem ajudar e acabam que vêm com várias ideias a respeito do que seja, muitas vezes um pouco absurdas ou obscuras, algo meio assim, muito voltado para o sobrenatural. E pode até ser, assim como podem ser muitos outros fatores. Não dá para a gente saber o que desencadeia. Pode ser genético, pode ser hábitos contribuem, né? Hábitos de vida podem contribuir para uma pessoa desenvolver ou não. Enfim, a gente não tem controle e não sabe. E eu percebi que se eu ficasse nessa paranoia de tentar encontrar uma razão daquilo que tem acontecido comigo numa idade tão jovem, eu iria enlouquecer. E aí foi aí que eu virei a chavinha. E é claro que também com a ajuda de terapia e como eu disse, conversando com pessoas e tal, eu parei de fazer essa pergunta do porquê e passei a pensar no pra quê. Né? Eu jamais ia mudar o fato do que tinha acontecido. Então eu pensei, preciso dar um sentido, parar de procurar uma razão e dar um sentido para isso que aconteceu comigo. E acho que isso foi muito importante, porque é um exemplo de uma experiência muito transformadora e que a gente pode usar a nosso favor, justamente, se a gente direciona aquilo para fazer com que a gente se transforme, né? E isso me ajudou demais. E nessas reflexões que eu fui fazendo, eu fui percebendo que o paciente, em geral, se sente culpado por ter desenvolvido câncer, justamente porque é uma doença misteriosa, assim, né? E é importante desconstruir um pouco isso. Isso me favoreceu demais quando eu percebi isso. Então, eu foquei os meus esforços em corresponder bem ao tratamento e não a ficar procurando essas razões. E eu penso que isso pode ajudar outras pessoas, né? Eu comecei a escrever sobre isso justamente para organizar os meus pensamentos. Ainda durante a radioterapia, eu passei uma temporada em Barretos, onde eu me tratei lá no Hospital de Amor, que eu tinha que ir todos os dias ao hospital fazer a aplicação da radioterapia, e eu quis ficar sozinha lá porque eu percebi que era uma boa oportunidade de eu me reorganizar, de eu catar os caquinhos mesmo e ver o que tinha sobrado daquela Marina que eu era, porque eu sabia que inevitavelmente eu ia ser outra pessoa a partir dali. E dali a um tempinho eu ia terminar aquele tratamento, aquela fase mais crítica, e ia ter que retomar minha vida, voltar a trabalhar. E é complicado porque muitas pessoas também sofrem de um estresse pós-traumático, porque justamente tem que retomar sua rotina num determinado momento e já não são mais aquelas pessoas que eram. E talvez não tenham um apoio, um direcionamento de como, né, se fortalecer para voltar e para retomar as coisas. E foi isso que eu tentei fazer. Eu quis ficar sozinha morando lá e para refletir e para escrever. Eu achei que escrever poderia me ajudar e realmente foi bem especial. A ponto de eu acreditar que aquelas reflexões poderiam vir a servir para motivar outras pessoas também, para de repente contribuir para a reflexão dessas pessoas, para elas desconstruírem algumas crenças limitantes e perceberem que elas não são câncer. Isso me ajudou muito, assim, quando eu percebi, eu não sou câncer, eu já tinha muitas qualidades e planos antes, e eu precisava retomar isso, né? E elas também têm todo o direito de ser felizes e de terem uma vida digna. Então eu pensei, poxa, isso acho que tem potencial para virar um livro. E aí eu escrevi um livro e publiquei esse livro 2 anos depois de eu ter começado a escrever. Em alguns momentos eu escrevi mais, em outros menos. Eu percebi que eu fui escrevendo também conforme as fases que eu fui vivendo. Algumas vezes eu tinha mais vontade, outras não, pensei em parar, mas aquilo me ajudou bastante. E aí eu fico muito feliz de ter transformado isso num livro que justamente se chama Não Se Acostume com a Vida. Esse foi um insight que eu tive numa viagem que eu estava fazendo e estava numa fase de pensar, né, que título poderia ser do livro. E aí eu pensei nisso e eu acho que, para mim, são 2 interpretações. Primeiramente, não se acostume com a vida, porque justamente a vida é pura impermanência e eu vivi isso na pele, eu estava lá levando uma vida
tranquila, relativamente bem, uma crise existencial ou outra, né, que é natural, mas eu estava em paz e de repente isso aconteceu. E eu sei que não foi nem a primeira e nem vai ser a última situação delicada que eu vou viver, e todos estamos sujeitos. Se não for essa doença, vai ser outra ou vai ser outra situação. Então a gente precisa se preparar, porque a vida justamente é isso. A gente tem que fazer o que a gente tem que fazer, que é levar, no meu caso, né, eu levava uma vida saudável, eu sempre fui uma pessoa assim, aplicada, tal, e isso aconteceu. A gente tem que fazer o melhor que a gente puder, mas a gente tem que manter essa lucidez de que a vida, ela nos ultrapassa, ela vai além de qualquer entendimento que a gente possa ter. E isso é bom até, é bom pensar assim, porque justamente a gente relaxa um pouco e deixa as coisas acontecerem como elas vão acontecer, inevitavelmente. E também não se acostume com a vida, porque foi uma coisa que me ajudou muito, foi perceber o quanto eu sempre fui uma pessoa encantada com a vida. Então, essa personalidade multipotencial, uma certa inquietação crônica que eu sempre vivi, resgatar isso me favoreceu, porque eu percebi que eu gosto muito de viver, eu quero viver. Então, enquanto eu puder, eu vou viver da melhor maneira, e quero ser feliz e fazer o que eu puder. E também tranquila, sabendo que vai acontecer o que tiver que acontecer, e a gente também tem que aprender a lidar com essa instabilidade, né? E acho que foi isso, resgatar esse encantamento, esse fascínio pela vida. Eu acho que isso é a receita, porque a vida ela é maravilhosa apesar de tudo isso, né? Do que me aconteceu, isso só fortaleceu a minha vontade de viver. Então, acho que eu sinto que eu me saí bem justamente porque eu consegui transmutar uma dor em algo positivo, que me favoreceu, assim, que transformou minha vida para melhor. É claro que se eu pudesse ter escolhido, talvez eu nunca tivesse tido câncer, mas a partir do momento que aconteceu, o que eu vou fazer com isso, né? E o que eu tento fazer a cada dia, porque a gente oscila, não é simples, não está tudo resolvido. Eu continuo tendo medos, enfim, mas todo dia tentando resgatar essa felicidade que eu sinto que é inata, que eu sempre tive, e fico muito feliz de ter escrito justamente porque eu sei da importância que foi ter alguns exemplos de pessoas, de mulheres em especial, que já tinham superado de uma forma positiva uma situação delicada, o câncer em especial, e hoje estavam vivendo uma outra fase. E é muito legal e lindo estar aqui hoje podendo falar um pouquinho sobre mim, sobre isso que aconteceu, e me colocar à disposição dessa causa e, quem sabe, assim, inspirar outras pessoas também, né? Muito legal hoje me ver num outro lugar, assim, de já ter estado um dia, né, na situação de me espelhar em pessoas que eu admirava, que tinham superado, e hoje poder estar aqui, né, dando um depoimento. Então, fico muito feliz por estar aqui. E é isso, virou um livro, se chama Não Se Acostume com a Vida. Esse livro, todo o lucro da venda desse livro eu destino para o Hospital de Amor, que foi onde eu me tratei. E esse poema é muito, muito lindo, ele está no livro e ele justamente representa muito do que eu vivi, né? Essas feras não contavam que do mesmo elemento eu era feita, forjada em vida, em ar e engana, de amar, sorrir e jamais desistir. E assim replantei as flores de desenho novo e de novas cores e perfumes, renasci das águas de mim mesma. Eu acho que todos temos esse potencial de transmutar as dores, e compartilhando as nossas experiências, eu acredito realmente que a gente pode transformar um coletivo também. Então, esse espaço é muito lindo por isso. Obrigada. Essa tem sido minha história.